Olá, alunos! Então, dando sequência aqui ao nosso estudo dos 8 membros da Yoga, hoje a gente vai falar então sobre asanas e pranayamas e lendo aí o documento que eu mandei para vocês, então a gente vai estabilizar o nosso corpo e a nossa mente. Então, a gente começou falando então de como a gente age, prestando atenção em como a gente se relaciona com o meio onde a gente vive. E agora então a gente vai vir para o nosso corpo, então para nossa mente mesmo, e ver então como é que a gente pode fazer com que o nosso corpo e a nossa mente funcione melhor. Bom, vamos começar aí então. Esses dois próximos membros, então, são os membros que têm mais ênfase na yoga moderna, né? Na yoga que a gente pratica hoje em dia, né? Porque vocês se lembram então lá do Krishna 5.000 anos atrás, que foi quando a gente começou, né? A falar sobre yoga, e agora então a gente já está aqui no nosso século, tá? E são essas práticas, então, asanas e pranayama, são o que geralmente aqui o mundo ocidental, vamos dizer assim, conhece como yoga, né? Então, vamos lembrar que a yoga, então, vem da Índia, que é no Oriente, e que eles, então, fazem todos esses 8 membros, né? E a gente aqui no Ocidente, não. Ou às vezes, né? Existem algumas escolas que sim, outras escolas que não. Mas a gente vai, então eu vou passar para vocês o que é yoga no Oriente e não o que é yoga aqui no Ocidente, né? Acho que fica uma visão melhor. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha. Muito bem. Bom, então continuando aí na leitura, então a gente tem o número 3, que são as asanas, que a gente traduziu então por poses físicas ou posturas físicas, certo? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui essa música, que essa moça tem uma goela boa, linda essa música. Bom, então lendo aqui, então asana significa uma postura firme e confortável. Depois a gente vai fazer isso, né, gente, ao vivo, em corpo, né? Vamos ver como é que vai ficar aí, né? Essa nossa educação esse ano. Ou o que é confortável significa então o que é confortável e firme. Ou forma sem movimento e agradável de ficar. Ou asanas são perfeitas com o passar do tempo para relaxar do esforço depois da meditação para o infinito. Então a meditação é um dos outros membros da yoga que vão vir aí mais para frente, e aí quando a gente chegar lá então a gente comenta sobre essa relação, tá? Mas por hora fica isso com isso daí no HD interno de vocês. Então a postura que causa dor ou descanso, ela não é uma postura iógica, tá? Então a gente pode ter uma série de posturas, eu posso inventar aqui agora uma postura, mas essa postura vai ser uma postura iógica? Ela precisa atender a essas duas características, certo? Nada de dor, nada de desconforto. E nada de descanso também, né? Ela tem que ser então uma postura que faz então com que o seu corpo fique ativo, ok? Bom, então a gente tem aqui então que na Hatha Yoga Pradipika as posturas físicas são associadas com a ideia de trabalho muscular, acalmar os nervos, limpar os órgãos internos e desenvolver o controle sobre a mente, tá? Então, com as posturas a gente tem todo este ganho.
Em contraste, no livro Yoga Sutras, Patanjali diz então que ele está apenas preocupado com o equilíbrio do corpo para evitar a distração da mente, certo? Então a gente vai fazer uma postura que nos seja firme, mais agradável, e com isso então a gente está com a nossa mente controlada. A gente não precisa pensar como é que a gente está para que aconteça o trabalho no corpo e na mente. Pranayamas, então a gente chega aqui no nosso item 4, que seria então o controle da respiração. Pranayamas, então, gente, é uma série de técnicas de respiração, tá? Que vão ajudar a nossa saúde. Então a gente tem práticas ou técnicas de respiração que são para aquecer o corpo, técnicas de respiração para esfriar o corpo, tá? Mas como assim esfriar o corpo? Por exemplo, as mulheres na época que elas estão entrando na menopausa ou já na menopausa, elas têm aqueles calores típicos, né? Então existe uma respiração que, por exemplo, acalma esses sintomas, ok? Bom, então em sânscrito, prana significa respiração, força vital ou energia vital, certo? E yama, então, significa alongar, controlar, estender. Então, ela é considerada uma ponte, então, entre o corpo e a mente, a nossa respiração. A ação dessa ponte pode acontecer nas duas direções. Então, com a mente exercendo sua influência na respiração e a respiração influenciando a mente, certo? Então, quando a gente senta quieto, né? E vai fazer esses exercícios, então, a nossa mente, então, está concentrada em fazer a técnica, ok? Só que a prática da técnica vai fazer com que a gente cure a nossa mente de bloqueios, de energias densas, de sentimentos densos, de sentimentos pesados, né? Como ansiedade, raiva, medo, tristeza, tá? Essas são emoções que a gente chama de emoções densas. Porque quando a mente ela está agitada, né, com um desses sentimentos, a respiração fica curta e errática, ou seja, a gente não está respirando no mesmo tempo que a gente está expirando. E isso é importante que a gente respire e solte o ar no mesmo tempo, certo? Fazer isso, essa prática pelo menos, né, uma vez por dia. Então, continuando aqui, acalmando e ampliando a respiração, nós podemos acalmar a mente e libertá-la da sua inquietação. Então, a respiração, essas práticas então da respiração dos pranayamas, então vão fazer com que a gente tenha este ganho então de concentração e de libertação dessa inquietação da nossa mente. Consequentemente, nós exercitamos o controle sobre a energia de todo o nosso corpo, certo? Porque se a gente está com a mente controlada, então todo o nosso corpo também está controlado. E mais tarde, essa influência vai então causar um ganho psicológico. Nós vamos ter então mais tranquilidade para fazer escolhas, as nossas emoções e os nossos sentimentos vão estar mais adequados, mais equilibrados, tá? A gente vai parar de dar piti, por exemplo, né? Não só as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né? E as ações e a vida de uma forma geral, né? Então, quando a gente tem controle sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, a nossa vida está controlada.
né? Então, poucas coisas vão nos atingir ou nada mais vai nos atingir. A gente vai passar aí por esse processo, né? E vamos ver como é que isso tudo aí se dá e como é que tudo isso então se encaixa, porque a yoga, ela é individual, né? Para cada pessoa, ela vai agir de uma forma. Tem pessoas que vão ter mais necessidade, por exemplo, de fazer os pranayamas, pessoas que têm problemas de respiração, por exemplo, né? As práticas a prática dos pranayamas vai fazer muito bem para elas, certo? Agora, quem já não tem muito problema de respiração, né? Ficar um dia, dois sem fazer, não sei, né? Não podia estar dando esse conselho não, né? Tem que fazer todo dia, tá? Vamos fazer todo dia que é melhor. Mas vamos lá. Continuando então, agora a gente vai para 3 dos membros, que a gente agora então vai um pouquinho mais para fundo, certo? Então até agora a gente estava no nosso corpo, na nossa mente, e agora a gente vai então um pouquinho mais fundo. Então a gente começa aí com Pratyahara, Dharana e Dhyana, que são esses 3 passos então, né, que trabalham o engrandecimento na disciplina da mente, na jornada e na direção da iluminação. Então vamos falar sobre Pratyahara. Então, Pratyahara seria então a retirada dos sentidos. Oh meu Deus, como seria isso, né? Bom, a ação de retirar todos os sentidos, através do qual nós interagimos com o mundo, né? Nós captamos o mundo pela visão, pelo som, pelo cheiro, pelo gosto, pelo toque, né? E dessa forma a gente então desenvolve as nossas noções de gostar, não gostar, prazer, dor, apego e aversão, né? Então, se eu gosto de um cheiro, se eu não gosto de outro, então isso então vai me dizer, isso daqui eu gosto, isso eu não gosto. Se eu tenho uma música, um tipo de música que eu gosto, outro tipo de música eu não gosto, né? Então é nesse sentido então que a gente está tratando aqui, certo? Então, o que acontece? Quando alguém está diligentemente praticando asanas e o olhar está fixado, a concentração está na respiração. Então, o resto do mundo cai. Então, portanto, você se separa do condicionamento mundano. Mundano no sentido de mundo, simplesmente, tá, gente? Não vamos pensar aí mundano, né, como alguma coisa muito negativa. Não, que tange ao mundo, certo? Então, a gente tem todos esses sentidos. Só que quando a gente está fazendo a prática das asanas e a gente está com a nossa concentração, então, na nossa respiração, o que acontece? A gente não está prestando atenção em mais nada. A gente não está prestando atenção se o caminhão do gás está passando, se alguém soltou um barulho de repente, né? Derrubou um prato, sei lá, tá? Então isto então que significa essa retirada dos sentidos, tá? Não é que a gente vai ficar lá, né, bobão, pensando, não, tá? A retirada dos sentidos é a gente se concentrar apenas no que a gente está fazendo, ou seja, na respiração e nas asanas e nas posturas, ok? Tudo bem. Dharana, então, é a concentração. Então, todos esses estágios, vamos lembrar de novo, a gente está vindo, então, mais profundo aqui para dentro da gente, tá? É a contemplação de um único objeto na mente. Então, por exemplo, você vai pensar amor.
Vamos falar de amor, que essa semana a gente falou bastante de amor nas aulas de inglês, né? Falamos de amor na roda de conversa, falamos até em casamento, meu Deus! Então vamos lá. Então o que acontece? A gente vai então fazer uma meditação. A gente pode estar sentada ou a gente pode estar então numa aula mesmo de posturas, numa aula de asanas. Então, frequentemente a gente usa a respiração como objeto dessa concentração, né? Então, a gente faz, então, a gente senta no início da aula, a gente vai ouvindo um som, um ritmo, a qualidade, né? Os objetos comuns de Dharana podem ser o cheiro, a cor, ou sentir uma flor, sentir uma brisa, o som, a vibração de Om, ou pode ser qualquer coisa também que vocês escolherem, né? Então, por exemplo, amor, né? A gente vai se concentrar no amor. Então você vai quietinho, né? No estado de concentração mesmo, e você vai pensar por algum tempo nesse amor, sabe? Pegar aquela música que você adora, né? Romântica, por exemplo, música de boa qualidade, né? Música que tem uma sonoridade bem bacana. No Brasil a gente tá cheio de música desse jeito, né? E você vai prestar atenção na letra da música e você vai prestar atenção no ritmo da música e você vai prestar atenção em que instrumentos estão tocando naquela música, por exemplo. E esse é o seu objeto de concentração. Por que isso? É você que vai saber, tá? É você que vai decidir, é você que vai escolher. Não, agora eu vou me concentrar aqui, eu quero ficar então pensando no amor. Ou eu quero ficar aqui então só sentindo o cheiro aqui dessa flor que eu acabei de ganhar, que eu acabei de comprar. Ou a gente pode também fazer alguns sachês, né? No Brasil a gente tem várias ervas aromáticas, por exemplo, né? Que são calmantes, que são estimulantes, né? Que curam várias coisas, né? E a gente pode então fazer um sachê, por exemplo, de uma dessas ervas e ficar sentindo esse cheiro, certo? E se concentrar nesse cheiro, então pensando na cura que aquela erva então vai causar no nosso corpo. E aqui, gente, então não há julgamento, tá? Então cada um sabe onde aperta o sapato, né? Então a gente passa, você vai fazer isso de acordo com alguma questão que você queira resolver, por exemplo. Tudo bem, nas aulas a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como é que é direitinho na prática, tá? E aí depois vocês adequam à realidade de vocês, tá? Então, só para ficar bem claro, vou ler aqui com vocês. Então, não há julgamento, não há comparação ou medida a ser feita durante esta concentração, tá? Só a observação. Então, esse estágio a gente chama de estado de vítima, ok? Muito bem, então vamos ficando por aqui agora nessa aula. Depois eu volto então com os dois últimos membros da yoga, que seriam então Dhyana, que é a meditação propriamente dita, e Samadhi, que é a nossa meta, que é o que todo yogi ou que toda pessoa que está seguindo o caminho da yoga então vai procurar ter, ok? Beijo, até a próxima aula!